Bom, gente, agora sim nós vamos conversar com Fábio Carvalho, que é administrador e professor, a Dandara Barcelar, que é analista de sistemas, gestores de TI, especialista em inteligência artificial. Nós convidamos os dois porque diante de tantas informações que nós estamos tendo no mercado, você deve muitas vezes se perguntar: qual é a profissão que eu devo encarar? Hoje eu tenho uma profissão, mas o que será que vai acontecer daqui a uns anos? Eu acho que está indo tudo tão online, tão rápido, que eu acho que você já tem que ficar ligado agora, não é verdade? Sejam bem-vindos, o Fábio, Dandara, é um prazer estar recebendo vocês aqui. Não, o prazer é nosso. Que bom, e falar sobre um assunto que é muito real, muito atual e muito necessário, assim como tudo está passando. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou de uma época que quando chegava as férias, mês de julho, a gente ficava esperando 6 meses seguintes, assim, nossa, era quase um ano. Sim. Mas tá tudo muito rápido, rápido, rápido. E eu acredito que o mercado tá do mesmo jeito. Sim, sim. E aí? É uma questão bem interessante. Vamos pensar, antigamente era um papel, era rápido, era no sentido... a noite toda, usando todo o equipamento, maquinário aqui para entregar na manhã o resultado do vestibular. Sim. E a gente ansioso para ver aquilo acontecer. Hoje em dia eu pego meu celular e você vê o mundo acontecendo no instante. Mas ao passo que o mundo acontece nessa mesma velocidade, as profissões também se transformam nessa mesma intensidade. Então, temos digital influencer. Há 10 anos, 15 anos atrás, vocês pensariam nisso? Não. E a gente já tem até bandas com inteligência artificial. E aí chega uma pergunta primordial: será se amanhã eu estou empregado? Será se eu vou continuar fazendo as filmagens, fazendo as entrevistas? O Google lançou o notebook LLM. O que é que ele faz? Você sobe o texto e ele já gera instantaneamente um podcast animado acontecendo em tempo real. Mas a gente não pode esquecer do que? O ponto humano. As profissões, elas vão se modificar e a gente tem que fazer o quê? Se adaptar. Então é muito da adaptabilidade. Nossa, quando a Dandara fala assim, Fábio, você como administrador, como professor, aí chama um ponto de interrogação: como eu tenho que me preparar para essas profissões do futuro? Porque independente do mundo da tecnologia, o ser humano ele se faz necessário. E aí tem muitas profissões que provavelmente estejam chegando, ou já estão aí batendo na porta e muita gente desconhece. Por isso que a gente trouxe vocês, para a gente abrir os olhos das pessoas e, de uma certa forma, apontar o que você pode estar já bem atrasado, achando que é o super influencer, mas você já está saindo do mercado e não está percebendo. Aos poucos você já está saindo do mercado. Assim como tem profissões que de repente você imagina que está saindo do mercado e agora que você vai começar. Já é uma outra turma de profissionais que já vão entrar nesse mercado. As pessoas têm que ficar atentas sobre isso, porque assim, quando começou essa era digital, todo mundo quis estar só nesse mundo, mas não percebeu que não basta só aparecer, falar, comentar e pronto. Tem muitas profissões aí que estão acontecendo no anonimato. Estou mentindo? Cada época, né, tem sua tecnologia, sim, tem suas dinâmicas, né? A própria sociedade, o pensamento e a visão, o entendimento de mundo vai mudando, sim, né? Mas como você falou agora há pouco, Manu, as coisas estão mudando de uma velocidade, sim, realmente muito mais rápida. Você falou agora, por exemplo, do digital influencer, a Dandara também falou, mas, por exemplo, querendo ou não, o movimento que eu percebo, pelo menos dentro da faculdade, né, lá na Estácio a gente percebe um movimento de pessoas que começaram sem saber nada, uhum, só ligando o celular em casa e ganhando seguidores e tudo mais, e nos procurando lá na faculdade para, opa, peraí, eu preciso saber mais, eu preciso conhecer sobre, se especializar sobre. São pessoas que estão tendo uma visão bem de futuro. Sim, eu preciso conhecer o que é, como é a comunicação em si, que linguagem usar, uhum, e o porquê que existe todo esse background. Então, assim, alguns ainda se antenam nesse sentido, porque quando vai para a faculdade, vai para a graduação, eles vão ter contato com o que tem de novo, as tendências. Nós, como professores, estamos sempre nos atualizando, sempre querendo entregar, né, o que está realmente em voga e já querendo prever, meio que se prevendo o que realmente vai acontecer, né? Verdade. Professor e Dandara, tem algo que me chama bastante atenção. Quando a gente fala em 2030, a sensação que a gente tem é de que está tão longe. Nós já vamos para 2026. 4 anos, com certeza, vai passar num piscar de olhos.
E aí, quando a gente fala em profissões do futuro, é pro agora, né? Sim, sim, sim. E aí eu queria muito que vocês pontuassem e, ao mesmo tempo, fosse um alerta para quem está aí no mercado, esses jovens que muitas vezes eles sentam e imaginam o seguinte: eu não sei fazer isso, eu não tenho dom para isso, mas você tem dom para tantas outras coisas que não estão sendo divulgadas. Sim, sim. Nem tudo é aparecer. Algumas coisas também vão precisar estar muitas vezes por trás. E tem muita coisa acontecendo e tem muita gente se antenando, tem muita gente já estudando e muita gente que já vai enfrentar um mercado positivo para eles também. Eu queria muito que vocês falassem sobre isso. Bom, a era digital, enfim, tá aí. A tecnologia não vai voltar, é só avançar. Não é a tendência é ela se aperfeiçoar mais e mais. A gente está vendo a questão quântica, a questão dos dados. Sim. Dado é poder. A gente tem LGPD em emergência, né? Então, todos os dias vocês veem que tem aquele... houve um vazamento de dados, houve um vazamento de chaves Pix. Beleza, a gente está vendo a tecnologia acontecer, mas quem vai sustentar todo esse ecossistema tecnológico? Os nossos alunos, eles buscam a instituição para quê? Para se aperfeiçoar mais. Mas a partir da medida que as pessoas buscam esse aperfeiçoamento na Estácio, a gente também mostra para eles outros caminhos. Olha, eu quero ser um programador X, Y, Z. Cara, pense em inovação, pense em transferência de tecnologia, pense em propriedade intelectual. A gente quer que eles vejam além do que está sendo mostrado na mídia atualmente. E é isso que a instituição vem, é para isso que vem os professores. É para abrir a mente das pessoas. Então, análise de dados, engenharia de prompt. Cara, você pega um chat GPT, você usa essa API, você começa a linkar isso com automação e você faz todo um processo dentro do escritório todo automatizado. Mas eu vou tirar o auxiliar administrativo, eu vou tirar a pessoa da gestão empresarial. Não, ela só vai reaprender a forma de aplicar os conhecimentos dela no dia a dia. Qualificados, Sim, né? sim. Essa seria a palavra certa. Aí a gente fala de inteligência artificial e a gente fala dessa liderança humanizada, né? E também dessa comunicação digital. Vamos falar para quem está assistindo o nosso programa quais são as próximas tendências, o que os próximos anos podem trazer de futuro para quem ainda não sabe o que vai fazer. Não, a Dandara deu super dicas já aí, né? Já deu aí, né? Já deu os bizus. Sim, porque você automatiza processos, você agiliza e dinamiza muitos processos e tudo mais, mas precisamos de especialistas que estejam adaptados e utilizando da melhor forma essas ferramentas, né? A IA, como a Dandara falou, tem uma pessoa hoje especialista só em dar esses comandos para a IA. Sim. Existe um especialista, por exemplo, da minha área de gestão que presta consultorias a empresas para utilizar essas ferramentas, Power BI, a própria inteligência artificial, para melhorar também seus processos, né? Então, assim, hoje em dia a gente pode passar a manhã inteira falando de novos processos, novas atividades e novos trabalhos dentro desse mercado junto da IA. E no que você agora acabou de perguntar sobre que competências, né? São as tendências, são as competências, né? O que as grandes e mega empresas estão procurando hoje no mercado de trabalho, no profissional, você que está precisando, né? Você de repente está buscando alguma vaga, se reposicionar no mercado, ou se colocar no mercado, está se perguntando o que eu preciso fazer. Bem, além do que todo mundo já faz, que é a parte técnica, que é estudar, né? Se atualizar, como você falou, que essa a hard skills chamadas, né? São as competências que a gente adquire estudando, em cursos e tudo mais. Existem as soft skills, são as competências comportamentais, também chamadas de socioemocionais. Que hoje em dia, cada vez mais se busca pessoas com inteligência emocional, com equilíbrio emocional, com própria motivação, automotivação, autoconhecimento, né? A pessoa precisa, hoje em dia, para qualquer coisa, até para se comunicar melhor, precisa se identificar. Que emoções são essas que eu sinto, que situações me deixam mais confortáveis e desconfortáveis e como eu posso agir em relação ao ambiente, principalmente do trabalho, com as pessoas, me interar com as pessoas, com o trabalho em si, produtividade. Então, hoje em dia, essas competências socioemocionais e comportamentais estão bastante em voga e você precisa trabalhar isso. Muito bom. E isso é um ponto de alerta também, porque a gente observa que tem muita gente se comunicando, mas está faltando realmente no mercado profissionais que possam preparar essas pessoas que ali estão, né? Eu não sei como é que estão as procuras, mas geralmente esse lado da comunicação
acaba que as pessoas pensam que sabem, mas não estão se especializando em saber de fato. E isso é preocupante. Sim, se comunicar, né, quando a gente realmente se aprofunda e começa a estudar sobre, a gente vai entender que se comunicar é muito mais sobre escutar do que sobre falar, né? Se fala muito disso na verdade é isso. Uma das competências, dessas competências mais atuais, socioemocionais, que a gente fala é justamente essa a escutativa, você realmente ouvir o que a pessoa... É a conexão genuína entre as pessoas, que isso a máquina não vai ter. Sim. Tipo assim, me desculpa, mas a máquina nunca vai ter essa interação genuína, verdadeira, que, poxa... Até porque ela precisou do humano para chegar aí. Então, né? aquela história que estamos juntos, vamos fazer, aquela questão de espírito de equipe e tudo mais... Isso também é se comunicar. Então tem a comunicação dentro do dia a dia, internamente, e tem que se comunicar, claro, externamente, que aí envolve muitas outras competências também, e atitudes. Né? E aí você, Dandara, que está nesse mundo, que é analista de sistemas, gestora de TI, especialista em inteligência artificial, como você vê estes mercados e, ao mesmo tempo, como você imagina que está hoje a sociedade, não só dos jovens, mas também dessas pessoas que estão mais amadurecidas dentro do mundo da tecnologia? A gente vê que, apesar de se falar tanto de tecnologia, tem muita gente despreparada no mercado. Sim, é um fato interessante até. Alguns dias eu vinha conversando com alguns colegas sobre a questão do letramento digital também. Muito se falta. Muitos se lançam aplicativos governamentais mesmo. A gente tem o GovPI aí para todo mundo. Mas será se todo mundo sabe utilizar? Sim. A gente divulga tantas profissões do futuro, tantas competências para o futuro, mas por que não olhar para dentro, interiorizar isso e buscar desde o menor grão, olhar além. A gente às vezes esquece muito essa questão comportamental, a gente só olha a nossa bolha, né? Então eu acredito que as profissões do futuro, elas têm sim que ter esse componente comportamental bem forte. Eu, na minha relação com aluna, professora e aluna também, às vezes, eu percebo os alunos vindo com uma fome tremenda de conhecimento. E aí, a gente como professor, a gente olha para eles e eu digo, cara, vê bem aqui essa questão dessa automatização, isso. Você ia ser perfeito vendo o I e o X design, não só Python, não só lógica de programação. Então, a IA nunca vai substituir a relação humana. Nunca vai substituir ver aquele brilho no olhar no fundo da sala. É só o professor que consegue isso, só o jornalista que consegue isso. Isso é do ser humano, é inerente a nós. Então, mesmo que a tecnologia avance, mesmo que algumas profissões tendem a se modificar, o ser humano sempre vai estar presente. Ele é o núcleo daquilo, ele é o centro de tudo. E a inteligência artificial, ela só existe porque a gente existe. E eu ouvi uma vez que a inteligência artificial, ela deveria ser o ponto para você somar, não para você colocar como completo na tua vida e não fazer mais nada. E tem muita gente que realmente leva para o outro lado, porque o ser humano, às vezes, ele gosta muito desse comodismo. Sim. E é onde a pessoa acaba se perdendo. Podemos dizer que pessoas que forem inteligentes, que analisarem direitinho esses pontos, vão ganhar mercado até 2030? Vão. Porque você não vê ela como uma bengala, mas como uma aliada lado a lado contigo. Só para ajudar, só para dar uma forcinha, para se reinventar. Manda um e-mail bonitinho aqui para mim, Ia. Opa! Pronto. Mas é lado a lado, é essa construção diária. A gente não pode querer a IA aqui e a gente aqui, não. Tem que ser lado a lado. É um grande problema, inclusive. Porque senão você quer uma substituta, e não é para isso. A gente vê isso, inclusive, na área educacional, né? Na sala de aula, às vezes, algum aluno ou outro quer utilizar o Ctrl-C, Ctrl-V total da inteligência artificial. E, na verdade, o ChatGPT não está aí para isso, né? Ele está para cruzar essas informações e te proporcionar, na verdade, uma infinidade de dados para você analisar, você ter um olhar crítico sobre isso. Isso que precisa ser feito. Mas, claro, como você falou, boa parte da humanidade vai utilizar isso da pior forma possível. Tem gente que está se consultando psicologicamente, por exemplo, com o ChatGPT. Tem gente que faz o seu trabalho e copia e cola. Eu já vi, por exemplo, postagens que acabam caindo na conta do estagiário, né, de emissores de TV ou de comunicação, que colaram com o prompt a sua postagem, né? Então, assim, essa correria também, essa dinamicidade, mas também essa automatização de deixar a máquina pensar por você,
é um perigo muito grande e isso a gente precisa ter bastante cuidado. Bom, então só para a gente reforçar, eu queria que vocês ficassem à vontade, mais uma vez, para passar informação dessas profissões do futuro. Até 2030 a gente esperar as pessoas se dedicando. Primeiro, né, eu queria agradecer, tá, o convite. A Estácio está de portas abertas para quem quiser aprender mais, inovar, sabe, ver além do que está sendo mostrado no dia a dia. Então, evoluem, procurem se especializar e contem conosco diariamente. Vamos estar aqui querendo sempre o melhor para todos. Muito bom. E eu acho muito interessante ver uma pessoa dedicada ao mundo da tecnologia ter essa visão e essa inteligência de passar essa informação para quem está do outro lado. Porque às vezes a gente vê pessoas tão apaixonadas pelo mundo da tecnologia que elas também estão cegas. Sim. Né? E você ter essa visão é muito legal e passar essa informação. É você somar, é você se reinventar e é você entender que não é só uma máquina, ele precisa de você. Eu, só te cortando uma última vez, é uma frase que eu carrego muito comigo, somos todos trampolins, né? Somos todos professores, jornalistas, a gente está aqui para pegar na mão e levar junto. Todo mundo aprende com todo mundo, né? E assim, se você estiver pensando aí em casa, estiver pensando, eu já estou velho demais, já passei da idade de estudar ou de aprender algo novo, é besteira isso aí. Tipo, eu mesmo sou exemplo clássico disso. Eu achava que eu nunca iria voltar mais para a sala de aula e estou fazendo um segundo curso, novamente estou acabando já um segundo curso depois dos 40. Então, assim, sempre é tempo para estudar, sempre é tempo para se especializar em algo, sempre é tempo de buscar uma carreira que você já se identificou lá atrás e de repente ficou esquecida ou ali de ladinho. Eu acho que tudo vale a pena quando você quer realmente legal, fazer acho com vontade. interessante. Todo mundo, se você fizer uma pesquisa, alguém vai dizer, naquela época eu queria o curso tal. Sim. Mas eu fiz o curso Y. Mas de repente há tempo para todas as coisas. Tem vida. Onde tem vida, onde tem saúde, onde tem disposição, vontade, é enfrentar, né, professor? Agora, o professor não tem cara de 40, né? O professor tem cara de 30. Então, para você ver que educação também traz esse lado jovem, né? Obrigado. Ele tem cara de 30. É verdade. Muito obrigada, viu, professor? Obrigada mesmo. Obrigada a você, Dandara. As pessoas que quiserem mais informações com vocês, como é que faz? É só entrar, tem as redes sociais da gente, tem Instagram, Estácio Trezina, oficial. Entre lá em contato sobre qualquer curso, o pessoal dos agentes comerciais vão entrar, enfim, dar todas as informações de modalidades, de horários, de valores. Muito bom, muito bom. Curiosidade, pode vir no nosso Instagram pessoal que a gente não se exime de responder as perguntas. Coisa boa. Cada curso também tem seus perfis separados e divulgam suas E até se especializar, né? Para ficar melhor ainda do que já é. Muito né? importante. Obrigada pela presença de vocês.